Olá, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Aline Merlin e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns dos segredos que eu uso no planejamento das refeições para a semana, para que a gente tenha variedade, nutrição, não enjoe da comida ao longo da semana e não acabe comendo qualquer coisa por aí por falta de se planejar em antemão. Então já dá like nesse vídeo, já compartilha e não esquece de te inscrever no canal. E vamos lá! Primeiro de tudo, eu vou compartilhar com vocês a base que eu utilizo para o planejamento. A partir dessa base, vocês vão conseguir fazer ajustes de acordo com a família de vocês, de acordo com a rotina de vocês, as preferências. E eu, gente, também estou fazendo vários ajustes no meu planejamento, porque, como vocês podem ver, não estou mais sozinha. Olha o tamanho desta barriga, né? Então, durante a gestação, alguns cuidados com segurança alimentar são necessários. Então, ao invés de cozinhar para a semana inteira, como eu fazia até então, eu estou cozinhando mais vezes na semana e preferindo fazer comida mais fresca. Então, para no máximo 2, 3 dias exagerando, e aí eu venho para a cozinha e refaço. Porém, nesse vídeo eu também vou compartilhar sobre o no-brainer. E o no-brainer continua com a gente com alguns ajustes, como por exemplo, eu faço uma... Vocês vão entender melhor quando eu explicar o que é o no-brainer, mas só para deixar o gostinho aí, eu faço em maior quantidade para a semana inteira, mas eu acabo congelando, tá? Assim que eu faço, para ser de uma forma mais segura, para evitar que micro-organismos se proliferem, para evitar que tenha contaminação. Tá? Então, por isso que eu falo, a gente vai entender aqui a base do planejamento e com isso vocês podem fazer os ajustes que forem necessários para a família de vocês também, tá certo? Vamos lá? Esse já tá sem ar. Então, o primeiro passo, vamos começar pelo começo, a lista de compras. Gente, parece uma coisa tão básica, mas a maioria das pessoas peca logo nesse primeiro passinho. Logo nesse primeiro passinho. Por quê? Porque acaba indo no supermercado sem anotar o que de fato precisa, ou sem pensar com antecedência naquilo que vai comer. E aí o que que acontece? Acaba indo no supermercado várias vezes ao longo da semana porque decidiu fazer alguma coisa que não tem em casa, ou pior, acaba pedindo comida de fora constantemente. Por quê? Porque não se preparou com antecedência. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz aqui em casa e super funciona, nos ajuda demais a economizar tempo, economizar dinheiro e não desperdiçar comida, tá? Então presta atenção. Ao longo da semana, conforme a gente vai usando, né, os ingredientes, conforme a gente vai usando vegetais, conforme a gente vai usando qualquer produto que a gente usa em casa, quando a gente percebe que esses itens estão acabando, ou esse aqui eu peguei o último, né? Quanto tempo me dura esse último? Se for uma semana, ó, já tem que colocar na lista, né? O que que a gente faz? A gente coloca nesse itemzinho aqui, ó. Deixa eu ver. Esse itemzinho. Agora não tem nada aqui, porque a gente acabou de ir no supermercado para abastecer a casa. Então não tem nada. Mas, por exemplo, assim, o ovo acabou. Eu já vou lá e já vou escrever ovo, ou eu ou meu marido. O leite acabou, vou lá e vou escrever leite, tá? Fruta, acabou, vou lá e já vou escrever. O que que a gente faz, gente? A gente coloca aqui e vai ficando de olho. Quando vai chegando mais perto da gente no supermercado, a gente também coloca no celular. A gente usa o Notes mesmo do celular, não uso nenhum aplicativo, mas se você se dá bem com o aplicativo, você pode usar também. Mas a gente usa o Notes mesmo. Eu até mostrei no meu Instagram como que eu faço, tá? E aí, entra... Peraí, gente. A pessoa quer dar informação, a pessoa esquece de respirar, né? E grávida ainda, meu Deus do céu. E nessa listinha no Notes, o que que acontece? A gente vai reciclando ela semanalmente. Por quê? Porque a gente faz os itens básicos, os itens coringas, aqueles itens que a gente tem que ter sempre em casa, como esses aqui que eu vou mostrar para vocês, e os itens que vão variando, variam de acordo com a necessidade, variam de acordo com o que a gente decidiu preparar naquela semana, tá? Mas os básicos, sabe aqueles ingredientes que tu pode fazer qualquer prato que tu imaginar?
Pois é, esses estão sempre lá na lista, tá? Então, ó, acompanha aqui comigo. Itens básicos, itens coringas que a gente tem sempre em casa e que nos permitem também ter um planejamento um pouco mais flexível, sem ser aquela coisa de, eu coloquei que eu ia comer segunda, terça e quarta, eu coloquei que eu ia comer tal coisa, mas cara, eu não tô com vontade de comer isso. O que eu vou fazer, né? Os ingredientes coringa nos permitem ter essa flexibilidade e brincar com diferentes combinações de ingredientes, sejam eles vegetais, grãos, enfim, tá? Ele nos permite ter essa flexibilidade e conseguir montar algum prato, alguma refeição de acordo com a nossa vontade no momento, tá? Eu vou explicar isso mais adiante, como que a gente faz com mas o que eu planejei eu não tô afim de comer, tô afim de comer outra coisa. Eu vou explicar, fica aí comigo que a gente vai chegar nesse ponto também. Mas aqui, coisas que a gente sempre tem em casa, coisas de estoque mesmo, né? Que tem uma vida de prateleira um pouco mais longa e que não precisa ser fresco. Então a gente sempre tem massa, grão de bico, inclusive tem que botar num pote esse aqui, aveia, arroz branco, arroz integral, lentilha, feijão a gente tem também, quinoa, molho de tomate, extrato de tomate. Extrato de tomate também, esse aqui é com queijo parmesão, fica uma delícia. Já é um bolinho um pouco mais elaborado, um pouco mais pronto. Castanha de caju crua, a gente sempre tem em casa, gente. Se vocês me acompanham no Instagram, quem me acompanha aí vai lembrar que seguidamente eu uso o molho de cashew, né? O molho de castanha de caju, como um coringa para as nossas preparações da semana. Então, esse molho de castanha de caju, a gente pode fazer molho branco, a gente pode fazer qualquer preparação que a gente vai usar creme de leite, a gente pode substituir pelo creme de castanha de caju, tá? Na minha opinião, fica muito mais gostoso, tá? E ainda é uma opção vegana, caso vocês queiram fazer um prato vegano, vegetariano aí na casa de vocês, tá certo? Outra coisa que a gente sempre tem também, polenta. Polenta, a gente não come muita polenta, mas a gente sempre tem. Sabe por quê? Deixa eu pensar num exemplo aqui. Eu planejei que eu ia fazer massa bolonhesa essa semana, mas cara, não tô afim de comer massa. Dá pra gente fazer uma polentinha, ou dá pra fazer uma lasanha com aquele molho bolonhesa, tá? Isso é outro truque que a gente usa aqui em casa. Como usar uma preparação em diferentes formas de preparo. Então vamos voltar aí pro exemplo do molho bolonhesa. Se a gente faz um molho bolonhesa, a gente pode comer com massa, a gente pode fazer uma lasanha, a gente pode comer com polenta, a gente pode fazer umas batatinhas assadas e comer com o molho bolonhesa também, tá? E aí vocês misturam o molho bolonhesa com o que vocês quiserem. Mas pensa só na facilidade, na praticidade, na nutrição e na variedade alimentar que a gente adiciona no nosso planejamento quando a gente consegue pensar como utilizar uma preparação em diferentes refeições de diferentes formas, tá? E isso é muito importante, gente, muito importante, porque muitas vezes a gente acaba, vou fazer a marmita para semana, e aí coloca nos potinhos lá tudo bonitinho, a mesma coisa para semana inteira. Gente, não tem como, não tem como, não tem quem aguente comer exatamente a mesma comida todos os dias. Até tem gente que não, eu aguento, eu aguento. Mas aí, chega no final de semana, o que a pessoa faz? Corre pro hambúrguer, corre pra batata frita, corre para sair daquela mesmice, porque fica boring, né? A gente fica entediado. E para que a gente consiga manter o foco na alimentação saudável, a gente precisa saber sim adicionar variedade, tá? Porque é isso que vai deixando a nossa alimentação interessante, né? Imagina, se tu passa 5 dias da semana não tendo prazer alimentar, só comendo ali a mesma comida todos os dias no almoço e na janta, é óbvio que vai chegar o final de semana, tu vai querer chutar o balde. E aí, meu bem, não tem foco que faça milagre. Então vamos lá. Entendido o primeiro passo, como que a gente faz a lista, itens básicos, itens variáveis. E os itens variáveis, gente, fazendo um adendo, os itens variáveis vão de acordo com o que a gente vai querer fazer de preparação aquela semana, né? Ou o tipo de salada, o tipo de vegetais que a gente vai
querer preparar naquela semana também, tá? Isso tudo entra na lista como um item variável, tá? O resto, esses aqui eu mostrei para vocês, são itens de estoque, são itens coringa que vão estar sempre no nosso armário, na nossa despensa, tá? Certo? Faz sentido? Vamos para o item número 2. O item número 2, gente, é a gente pensar, presta bem atenção. Eu tô falando em pensar quais pratos, quais preparações a gente gostaria de comer naquela semana, tá? E por que eu tô frisando bastante esse pensar? Porque o que acontece muitas vezes é que a gente planeja aquilo que a gente vai comer, chega no dia a gente não tá afim, tá? Mas por que é importante a gente pensar em antecedência e não ficar decidindo conforme os dias vão chegando, né? Não esqueçam que, gente, comer é algo previsível. A gente sabe que a gente vai ter que comer. É algo que a gente pode sim, simplesmente se planejar. E quanto mais redondinho, quanto mais encaixadinho na nossa rotina a gente consegue deixar esse planejamento, quanto mais flexibilidade a gente consegue adicionar nesse planejamento, melhor vai ser a nossa rotina, mais fácil tudo isso se torna e planejar e preparar as refeições não é mais uma tortura, acaba sendo parte da tua rotina, mais uma atividade que tu tem que fazer, tá? Então, o pensar com antecedência antes de ir no mercado ajuda demais a garantir que a gente vai ter aqueles ingredientes em casa. E mesmo que a gente mude de vontade, mude de opinião durante a semana, a gente sabe que pelo menos a gente tem aqueles ingredientes. E a gente pode sim usar aqueles ingredientes de uma maneira diferente. Como no exemplo que eu dei do molho bolonhesa, né? Se eu planejei que eu quero comer uma massa bolonhesa, chegou no dia, eu não tô afim de comer massa, eu posso brincar com aquele molho bolonhesa e usar outros itens coringa para garantir que eu vou comer aquele molho bolonhesa, né? Então, essas coisas, gente, parece, tá? Parece que a gente perde muito tempo pensando, planejando, nananã. Não, tá? Nas primeiras vezes a gente gasta um pouquinho mais de tempo até a gente engrenar no sistema, né? Mas assim que a gente montou ali o sistema, entendeu como funciona, se adaptou, cara, isso economiza demais o nosso tempo durante a semana, tá? Porque o planejamento e o preparo, eles economizam tempo ao longo da semana. Já pensou que maravilha seria se tu chegasse em casa cansada do trabalho e não precisasse gastar 1 hora, 2 horas na cozinha? E mais ainda, quanto de dinheiro tu vai economizar não chamando comida de fora o tempo todo? E mais ainda, quanto de saúde tu vai ganhar por estar fazendo as tuas refeições mais em casa? Por ter a base da tua alimentação mais ajeitada, mais fluida? Então, são coisas que sim, exigem um esforço inicial um pouquinho maior, mas depois, minha filha, é só alegria. Então, sim, pense com antecedência nas preparações que você gostaria de fazer. Faz o seguinte, pega lá no Google receitas saudáveis, dá uma olhada nas receitas, pega ideia, pega inspiração, abre lá os teus posts salvos lá no Instagram, escolhe algumas receitas para fazer a cada semana. Porque, gente, a maior mentira que a gente se conta é que a gente não tem criatividade na cozinha, tá? Criatividade mesmo, muitas vezes nem os chefes têm, tá? Só que a gente precisa saber usar as ferramentas a nosso favor, tá? Outra coisa, Aline, eu fui no supermercado, eu planejei a refeição tal, mas eu não tô afim de comer aquilo. Pega os ingredientes que tu tem em casa, coloca no Google, escreve receitas e olha todas as receitas que o Google vai te mostrar. Te inspira. É um exercício, gente. É um exercício. Já que tu vai ficar ali um tempinho ali na rede social, começa a dar uma olhada em receitas também. Começa a usar essa ferramenta a teu favor, tá? Por quê? Porque pensar e planejar naquelas refeições que a gente pretende fazer ao longo da semana garante que a gente vai ter disponível em casa aqueles ingredientes, mesmo que a gente decida mudar a preparação, tá? E por que isso é importante? Porque a gente vai acabar comendo aquilo que a gente tem disponível, seja fast food, seja junk food, seja comida saudável. Então esteja preparada, tenha o teu ambiente
de acordo com o objetivo que tu quer seguir, tá? E o terceiro ponto é o pré-preparo desses ingredientes. Todos aqueles ingredientes que precisam ser preparados antes. Vamos pensar aí, folhas, salada de folhas, a gente precisa higienizar. Beterraba, a gente precisa assar, a gente precisa cozinhar, né? Cenoura, a gente precisa cortar, a gente precisa descascar. Brócolis, cara, a gente precisa preparar ele também, a gente precisa higienizar e preparar, né? Então, seja cozinhar no vapor, seja assar no forno, como você quiser, mas exige sim um preparo, tá? E aí o que que acontece? Se a gente deixar para pensar no preparo na hora que a gente for cozinhar para comer a refeição, esquece, não vai acontecer. E vê se eu não tô certa. Quantas vezes tu já colocou fora, principalmente vegetais, porque deixou ali na geladeira para cozinhar quando fosse comer e esqueceu? Olha quanto de dinheiro, olha quanto de saúde tu perdeu, né? Então vamos começar a pensar assim, gente, de uma forma mais prática, né? Beleza, eu tenho que fazer isso. Eu já sei que vai me dar preguiça na hora, porque, gente, acreditem, não é só vocês que ficam com preguiça. Todo mundo fica com preguiça, tá? Por quê? Porque exige esforço mesmo. É assim. Por isso que quando a gente começa a trazer isso de uma forma mais leve, mais fluida na nossa rotina, a gente consegue ter resultados melhores. Por quê? Porque a gente evita chegar ao ponto de a preguiça nos impedir de preparar aquela comida saudável, certo? Então agora, para vocês entenderem como que eu tô fazendo aqui em casa, os vegetais, principalmente, eu tô preferindo fazer aí para no máximo 2 dias, tá? E aí eu pego e faço de novo. Nesse momento, eu tô me flexibilizando e dispondo mais tempo para fazer essas preparações com mais frequência pela minha condição de gestante, tá? Mas vocês não precisam fazer como eu tô fazendo agora. Pensa na base e ajusta com as tuas necessidades. Dá para fazer salada para semana inteira, tá? Inclusive no meu Instagram, tá? Eu já compartilhei a salada no brainer para a semana toda. Pega uma cenoura, rala, pega uma abobrinha ou um pepino, rala, pega repolho roxo, rala, bota num pote e tu pode comer a semana inteira. Por que que eu falo isso, gente? Porque se a gente deixar para fazer na hora de comer, a gente não vai fazer. E aí vai comida fora, vai saúde fora, certo? Então isso aqui que eu tô falando, gente, são exemplos, sabe? O que tá vindo aqui na minha cabeça, que eu já fiz, que eu sei que funciona, tá? Mas é muito importante que a gente se planeje e antecipe esse passo da preguiça. Porque se deixar, a gente realmente não vai fazer e não vai se alimentar bem, tá? Por isso que eu falo, muitas vezes as pessoas acham que esses passos são muito básicos. Ah, isso é muito básico. Mas tu tá fazendo. Tu tá realmente fazendo o básico para querer pular pro mais avançado. A gente fica esperando, né, aquelas dicas inovadoras, aqueles hacks inovadores, assim, que, nossa, vão bugar, assim, a nossa vida. E a gente vai, meu Deus, era isso que faltava. Isso não existe. Isso não existe. Podem, sim, ter outras dicas, que eu também compartilho aqui com vocês e lá no Instagram também. Mas, gente, é o básico que funciona. E é a gente ajustando essa base que a gente vai conseguir construir nossa casinha em cima. Porque se a gente tenta construir uma casa numa base que não tá firme, essa casinha vai cair o tempo todo, tá? Por isso que muitas de vocês começam e param, começam e param, começam e param, porque não consegue ter uma base que sustente essas mudanças que vocês querem atingir, né? Então, como que a gente começa essa mudança construindo essa base no nosso planejamento e na nossa alimentação? Planejando, seguindo esses passos, por mais básico que sejam. E vocês, ó, isso é um insight para a vida. A gente não pode falar que algo é básico se a gente não está fazendo. Porque se é tão básico assim, a gente deveria estar fazendo. E sem a gente fazer esse básico, sem a gente fazer essa base, não tem foco, não tem força de vontade que aguente.
E aí, o que acontece? Vocês ficam frustradas, vocês acham que o problema é com vocês, que vocês nunca têm foco, que vocês não têm persistência, que vocês não conseguem se dedicar. Não. Vocês só não estão usando as ferramentas necessárias para que isso de fato engrene na vida de vocês, tá? Então, esses 3 passos que eu comentei agora, sem dúvida, vão transformar a alimentação de vocês e a organização de vocês. Porque quando a gente está organizada, quando a gente sabe o que vai acontecer, quando a gente tem disponível em casa aquilo que a gente precisa para prover saúde e nutrição para o nosso corpo, a gente consequentemente acaba comendo. Se a gente planejou e preparou de forma fluida, de acordo com a nossa rotina. Faz sentido, gente? Faz sentido? Então, essas 3 dicas, tá? Que eu queria compartilhar com vocês. Façam em casa. E agora eu vou explicar o no-brainer. O que é um no-brainer, gente? É algo muito simples, que salva muito a nossa rotina, tá? Tanto eu quanto o meu noivo, a gente trabalha de casa, tá? Ele tem meia hora de intervalo de almoço, só meia hora, tá? Então não tem como a gente parar e aí começar a pensar em alguma coisa para comer. Eu poderia ter mais tempo, mas às vezes eu não consigo ter mais tempo também, mais de meia hora para comer, tá? Então o que a gente começou a perceber? Nossa, a gente realmente precisa melhorar ainda mais o nosso planejamento, para que nos 5 dias da semana a gente tenha algo já disponível para o nosso almoço, que seja só a gente esquentar, comer e deu. Então o que a gente começou a fazer? Arroz, feijão ou lentilha ou até mesmo grão de bico são itens que a gente sempre tem pronto, tá? O nosso almoço é basicamente, desde então, basicamente sempre arroz, feijão, arroz, lentilha, arroz, grão de bico, uma proteína e uma salada, tá? Por que eu falo que é no-brainer? Pega aquilo que tu já tem pronto e vai mudando os acompanhamentos. Então, por exemplo, inclusive, compartilhei isso no meu Instagram também, tá? O nosso almoço aí de uma semana inteira com a mesma base e todas as refeições diferentes, tá? Por quê? Lembra da variedade para nossa alimentação não ficar chata, não ficar entediante? Pois é, esse é o segredo. Então, tenha sempre uma base e vai variando os acompanhamentos. Vamos ilustrar aqui para vocês, ó. Vamos supor que na segunda-feira a gente comeu arroz, feijão, um bife acebolado e uma salada de folhas verdes, tá? Na terça-feira a gente vai comer arroz, feijão, aí a gente pode fazer um omelete, tá? E uma salada caprese, tá? E nisso, esses itens já estão comprados e a gente só vai variando esses acompanhamentos. Faz sentido? Por quê? Porque já tá tudo pronto. Ou ainda, arroz, feijão e a saladinha no-brainer que eu comentei com vocês antes, da cenoura ralada, abobrinha ralada e repolho roxo. Tá tudo no pote, é só servir. Então, entende como a gente pode sim, inclusive com os mesmos ingredientes ou com a mesma base, adicionar variedade e que essa variedade vai nos permitir ter flexibilidade? E muitas vezes, gente, a gente não precisa ir longe, a gente não precisa querer inventar a roda de novo. Pega o básico, aquilo que funciona, tá? E faz. Esse é o nosso no-brainer. Como a gente tem sempre os nossos almoços garantidos, a gente faz a variedade maior na janta, tá? Então, o que a gente sempre pensa para a semana? Lá na listinha de compra, lá no primeiro passo. O que a gente sempre pensa para a semana? Se a gente tem estoque de arroz e feijão, tá? Qual proteína a gente vai querer comer naquela semana? A gente geralmente escolhe entre uma e 2 proteínas, tá? Para comer ao longo da semana. E aí o preparo dessas proteínas também vai variando, tá? Então é um bife acebolado, daqui a pouco é um estrogonofe, daqui a pouco é um, sei lá. Enfim, vocês entenderam a ideia, né? A gente pega aquela proteína e a gente vai variando o preparo, assim como a gente faz com a salada, tá? Então, com isso, gente, a gente vai trazendo variedade, deixando as nossas refeições interessantes. Consequentemente, a gente fica com muito menos vontade de pedir comida de fora. A gente fica com muito menos vontade de sair dos trilhos. Por quê? Porque o nosso corpo, primeiro, o nosso corpo está alimentado e nutrido.
E segundo, a nossa alimentação se mantém interessante, tá? E aí o que a gente faz na janta? A gente, vamos supor, eu vou fazer de janta, vamos pensar um exemplo, vou fazer uma massa carbonara e e hambúrguer, tá? Hambúrguer feito em casa. Então, na segunda, eu vou fazer a massa carbonara e eu vou fazer o dobro da porção. Porque eu vou comer na segunda e eu vou colocar para quarta. E na terça-feira eu vou comer o hambúrguer. Então, na segunda eu vou comer carbonara, na terça-feira eu vou comer hambúrguer, na quarta-feira eu vou comer o que sobrou da carbonara, na quinta-feira eu vou comer o hambúrguer de novo. E aí na sexta-feira, no sábado e tal, eu posso fazer outro preparo. Vocês percebem o quanto isso diminui o meu tempo na cozinha? Adiciona variedade, porque eu não estou comendo sempre a mesma coisa. Por quê? Porque o meu almoço todo dia é diferente, apesar de ter a mesma base. A minha janta, ela é intercalada, ela se mantém interessante, né? Então, olha a diferença que faz na nossa semana alimentar. A gente pensar com antecedência, a gente ter os ingredientes em casa e a gente preparar aquilo que precisa ser preparado assim que chega do supermercado. Ou, eu fui no supermercado ontem, mas eu só vou cozinhar amanhã. Deixa para preparar amanhã, mas prepara, né? Quando tu for cozinhar alguma coisa, já aproveita para preparar o resto. Coloca num potinho, deixa guardadinho, deixa pronto. Gente, isso facilita demais a vida, demais, tá? Demais. E eu sei que eu tô frisando muito isso, mas é que é muito importante a gente entender que são esses primeiros passos que vão determinar todo o resto, e não o contrário, tá bom? Comer é sempre previsível, então esteja preparada, tá bom? Me conta aqui nos comentários qual dica que tu mais gostou, o que fez mais sentido. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, também deixa aqui pra mim, que eu adoro ler todos os comentários que vocês vão deixando aqui, tá bom? Um super beijo, tchau, tchau! E não esquece de te inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar com uma amiga, tá certo? Um super beijo, tchau, tchau!